Graças e paz a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindos a essa cerimônia de batismo. A igreja, pelo tempo da pandemia, continua ainda com as portas fechadas, ainda continua fazendo as suas programações somente online, mas o conselho atendeu a pedidos e abriu essa momento de celebração de batismo, né? Duas crianças, o Anthony e a Estevam, batizadas, recebidas hoje, vão estar sendo apresentadas ao Senhor nosso Deus. E aí tem toda uma caminhada de fé que essas crianças vão seguir no trilho com seus pais. Então, é um momento realmente muito precioso para nós, com muita alegria nós fazemos isso, e espero que o Espírito Santo esteja abençoando e alegrando cada coração nessa tarde. Eu gostaria de fazer uma leitura inicial de Isaías, capítulo 6, os versículos 1 a 8. Você está com o papel, pode acompanhar aí a leitura, onde Isaías diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a sua tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o chamado do profeta Isaías, e também repercute para a igreja até hoje um chamado que o Senhor tem para que vivamos uma vida santa, pura e cumprindo a missão que Ele tem para cada um de nós. Nesse momento nós vamos agora elevar nossas vozes a Deus com um cântico. O hino é Santo, 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 e assim como os anjos, vamos também adorar ao Senhor. Oh,
Ainda de pé, vamos ter uma oração. Pedir para nossa irmã presbítera Cristiane fazer uma oração de adoração, Senhor. Bendito eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Uma alegria para nós, 2 crianças para batizado, que é a tua herança, ó Pai. Herança que o Senhor nos dá para que nós possamos cuidar. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor aceite a nossa adoração, abençoe a cada um aqui presente e perdoa, Senhor, as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos fazer uma leitura juntos de Romanos 8, 12 a 14, como está aí na liturgia. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Esse texto está nos convidando a fazer um momento de contrição, de oração por nossos pecados. Feche os olhos, está orando. Pai amado e querido, nesse momento como igreja nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, desde os louvores, mas agora nos colocamos de forma humilde, Senhor, reconhecendo que somos falhos, somos pecadores, que diante da Tua santidade, assim como Isaías reconheceu que diante de tal santidade nós somos muito falhos, então a gente reconhece, te humilha e te pede perdão por pecados, ó Pai. Esteja purificando, Senhor, nossas mentes, nossos corações e as nossas mãos, para levantarmos louvor com mãos santas e coração puro e lábios purificados. Nos abençoa, nos perdoa os pecados, em nome de Jesus. Amém. Ainda convido você a continuar lendo comigo, o restante do texto de Romanos 8, 15 a 17, onde tem a declaração de perdão, onde diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Glória a Deus. Diante do perdão de Deus, diante da declaração que o próprio texto traz para nós, podemos ter a alegria agora de louvar e engrandecer o Senhor. Convido nosso irmão para continuar o momento de louvor e adoração ao nosso Deus. É um culto de batismo de 2 pequeninos. Então nós vamos ter um hino do nosso tempo também, criança, né? Infantil. Vamos cantar primeiro, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Aí no segundo, vamos cantar sem Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vem o temporal. Depois nós terminamos. Tudo vai, passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal.
Recebe, ó Pai, o louvor de cada um aqui presente. Recebe o louvor de cada um que está participando deste também online. Nós pedimos tudo pelo privilégio de sermos salvos, remidos pelo sangue. Amém. Podem sentar, queridos. A história de duas crianças pequenas ainda não está escrita, né? Tem muita coisa ainda para ser escrito, possivelmente livros e livros, que hoje são páginas brancas, mas tem muita coisa para ser escrito. E o papel dos pais é muito importante para escrever essa história. Eu, particularmente, não sou muito crente de que a gente tentando planejar a vida assim, bonitinha, arrumada, sabe? Sabe quando a pessoa cria projetos de vida? Eu, particularmente, não sou muito crente de que a gente consegue cumprir tudo, não, porque a vida, às vezes, surge com certas coisas que nos humilha, né? Como diz Tiago, né? Tiago diz que pessoas ficam planejando isso, farei isso ou aquilo amanhã, mas ele chama de que é um tolo porque a gente não sabe como vai ser amanhã. Mas isso também não nos isenta de pelo menos planejar, pelo menos se esforçar, de fazer a nossa parte e principalmente de pedir auxílio de Deus para que os planos deem certo. Como Provérbios mesmo ensina, né? E que nós podemos fazer os planos, colocar diante do Senhor e assim Ele abençoar e assim também estiver dentro do próprio projeto dele para as nossas vidas. Então, muita coisa que a gente pode desfrutar na nossa vida pode ter um certo esforço assim, da nossa parte, entendendo que nem sempre as coisas vão ser do nosso jeito, mas em todas elas Deus estará presente sempre. E aí eu gostaria de trazer para nós uma breve meditação sobre o crescimento das crianças, mas o crescimento de cada um de nós também. Porque é importante crescer, florescer e é importante principalmente frutificar na vida. Passar por essa vida só crescendo, mas sem florescer e sem frutificar, é uma vida mal vivida. E nós temos que buscar alguma coisa desse tipo assim. E no caso, como hoje é o batismo para criança, de duas crianças, gostaria de iniciar a minha reflexão com o texto de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Se você tiver a Bíblia para acompanhar. A versão revista e atualizada diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por eles lhes seja dado crescimento para a salvação. Como crianças recém-nascidas, ou seja, ele está trazendo o exemplo da criança, mas falando de adultos. Nós temos que desejar o genuíno leite espiritual, para que por meio deles, por meio desse leite espiritual, nos seja dado o crescimento para a salvação. Vou fazer uma breve oração? Pai amado e querido, eis o texto sagrado lido. E muitos outros também serão, Senhor, trazidos para a nossa meditação. E cada texto desse, Senhor, ao penetrar em nossos corações, o Espírito Santo a interprete, para que a entendamos também. E assim sejamos edificados pela palavra, que ela floresça em nossos corações e nós venhamos a frutificar para a vida. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A recomendação de Pedro é que nós venhamos a beber precioso leite espiritual. É necessário que toda criança tome leite. E o leite materno, principalmente, é um dos mais úteis que tem, porque desenvolve o cérebro da criança. Ajuda nesse crescimento intelectual da criança, cerebral. E, enfim, até os 6 anos é recomendável que as crianças tomem o leite materno. Essa é uma recomendação muito importante. Para a vida cristã não é diferente. Para a vida cristã, quando a gente se converte a Jesus Cristo, começa uma caminhada com Jesus, a gente passa a ser um bebê na fé. E é interessante que tem muitas pessoas que são bebê na fé, mas se acham adultos, se recusam a tomar o leite, e por conta disso, não têm
o seu estômago espiritual, não tem a sua mente espiritual desenvolvida e continua vivendo com os mesmos padrões anteriores. E o que é beber o precioso leite espiritual? Será aquilo que o salmista no Salmo 1 diz. O Salmo 1 recomenda que o homem, a mulher, a pessoa bem-aventurada, é aquela que não anda segundo os conselhos de pessoas do mundo. Mas ele vai dizer antes que medita na palavra do Senhor dia e noite. Meditar na palavra do Senhor é beber o leite espiritual. A consequência de quem bebe o leite espiritual, conforme o versículo 3 de Salmo 1 ainda, diz o seguinte: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de água, ela está sendo suprida ali toda hora com água viva. A tendência dessa árvore realmente é ela crescer, dar fruto e as folhas não murcharem. Ou seja, ao beber o leite espiritual, o homem e a mulher, desde criança também como adulto, ele vai se tornar a pessoa que está crescendo, gerando frutos, que é o objetivo de cada um de nós aqui nessa terra. Jesus disse isso: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Jesus quer que nós venhamos a frutificar, mas não podemos frutificar sem antes crescer. E aí, o leite espiritual é supremamente necessário. Para as crianças, por exemplo, a gente pode ajudá-las, elas tomarem o leite espiritual contando histórias bíblicas, falando, contando a moral de cada história das Sagradas Escrituras. Quais são os valores ali impregnados? O que elas podem aprender com a história da baleia, né? Toda criança parece que, quando passa por uma escola dominical na igreja, aprende sobre a história de Jonas. Sai de lá achando que é uma baleia que engoliu Jonas mesmo. Né? Mas essas histórias, elas têm sentidos morais. Elas ensinam de forma didática, lúdica, da forma que a criança pode entender. Então, contar histórias é muito importante. E o Senhor recomenda que se faça isso para os pequenos. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, inculcar é falar insistentemente da palavra do Senhor às crianças. Se as crianças devem ser insistentemente, ao adulto será que não? Talvez mais ainda, porque a gente é mais cabeça dura do que as crianças. Né? As crianças são que nem esponja, elas absorvem tudo. O adulto gosta de fazer seleção de coisas, né? Você sabe que existe um quinto evangelho. Todo mundo tem um quinto evangelho. O que é o quinto evangelho? É aqueles textos que a gente tem como que afaga a alma, sabe? Que melhora a autoestima, que está bem de acordo com aquilo que eu penso. Então a gente vai fazendo um quinto evangelho, a gente vai selecionando textos da Bíblia e formando um quinto evangelho. A gente conhece esse quinto evangelho perfeitamente, pode não conhecer tanto o resto da Bíblia, mas desses textos selecionados, que estão de acordo com a minha vontade, esses eu os conheço bem, sem recitar de có e salteado. Mas o que a palavra do Senhor pede para nós é que nós venhamos a aprender todo o desígnio de Deus. Foi isso que Paulo disse à igreja de Éfeso. Diz assim: olha, estive com vocês por um longo tempo, 1 ano e meio, e nunca deixei de ensinar todo o desígnio de Deus. É todo, não é só partes da palavra de Deus. A gente tem aquele salmo de preferência. Tudo bem, pode ter o salmo de preferência, mas não deixe de considerar os outros salmos que às vezes está puxando nossa orelha. Os outros textos que está nos ensinando, nos exortando, para que assim a gente aprenda todo o desígnio de Deus. Uma pessoa que desde criança aprendeu todo o desígnio de Deus e se tornou um excelente jovem, apto para o ministério, foi Timóteo, por exemplo. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele relembra Timóteo que ele desde criança aprendeu as Sagradas Escrituras, dizendo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Graças a Lloyd, graças a Eunice, que era a mãe e a avó, ele aprendeu desde criança as Sagradas Letras. Todo o papel de pai e de mãe é ensinar as Sagradas Letras desde a infância, para que, como diz Provérbios, quando ficar velho, não esquecer deles. Então, nós temos que aprender as Sagradas Escrituras, ensinar as Sagradas Escrituras, viver as Sagradas Escrituras, porque isso é o bebê precioso leite espiritual. Outra coisa que é muito importante para as crianças serem ensinadas desde pequeno, mas que os adultos precisam também de vez em quando estar retomando, é aprender virtudes. Virtudes era uma coisa muito preciosa na antiguidade grega, por exemplo. Dizia-se que o homem bom, a pessoa perfeita, era aquela que era virtuosa. Nós vivemos tempos tão difíceis que hoje estão mudando os valores e a gente começa a perceber que agora ser virtuoso parece que é anormal. Alguns até criticam a pessoa que é um pouco virtuosa. Né? Existe um grupo teológico aí que homem não pode mais abrir porta para mulher. Carro de casa, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Porque parece que está ferindo o empoderamento feminino. Quero entrar nessa discussão, mas o que eu quero trazer é essa ideia de que existem sim virtudes, principalmente bíblicas, que vale a pena nós continuarmos sempre atentos em praticá-los. Há alguns meses atrás eu ensinei na igreja que essas virtudes, baseado no texto de Paulo, ao qual quero citar para vocês, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 7, que diz o seguinte: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, toda a força, toda a sua capacidade, associai com a fé que vocês já têm, associai a virtude. E com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Aqui Pedro está trazendo virtude, está trazendo para nós coisas que nós devemos praticar. E o legal dessas coisas, por serem bíblicas, por serem princípios eternos, se nós praticarmos essas coisas, não tem nenhuma ideologia que a critique, porque ninguém vai criticar uma pessoa que tenha virtude, que tenha conhecimento, ninguém vai criticar alguém que tenha um domínio próprio, ninguém vai criticar uma pessoa que é perseverante, ninguém vai criticar uma pessoa que é piedosa, que tem amigos, que é fraternidade, ninguém vai criticar aquele que vive em prática de ações amorosas e caridosas. Então, independentemente do seu pensamento ideológico, essas virtudes aqui, elas estão acima de qualquer suspeita, estão acima de qualquer padrão. Eles são aceitáveis. Eles são praticáveis. E eles fazem bem para você mesmo que a pratica. Você mesmo que vive a realidade de viver uma vida de fé, com virtude, com conhecimento, com todas essas coisas aqui, você só tem a se beneficiar. Por exemplo, domínio próprio. O provérbio diz que o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Ela é facilmente invadida e destruída. Pense um pouquinho nisso. Na cidade, antigamente, existia muitas essas invasões de propriedade. As pessoas, por exemplo, existe uma tribo aqui que não tem plantação, não tem nada, todo mundo morrendo de fome. Aí tem uma outra lá que tá para colher as batatas, está para colher um monte de coisa boa. Antigamente se fazia isso. Quem estava passando aqui fome ia invadir o outro para comer a coisa que os outros tinham trabalhado. Eu tinha muitas essas invasões, e as tribos, as pequenas cidades, precisavam fazer muros para se proteger e proteger seus bens. Mas se a cidade estava sem muro, facilmente ela era invadida, facilmente roubavam, facilmente matavam as pessoas, levavam as mulheres e crianças para servirem de escravos. Facilmente acontecia isso. O provérbio está trazendo isso como alegoria para nós imaginarmos uma pessoa também tem domínio próprio, ela é invadida. E como é que alguém nos invade? Quando ela nos ofende, quando ela faz uma coisa que a gente não gosta. Essas coisas que as pessoas podem fazer, que são os estímulos, digamos assim, elas entram, nos ofendem, nos magoam, nos machucam, e aí porque a gente não tem domínio próprio, a gente revida logo.
E a maturidade é justamente ouvir as coisas e desassociar-se dessas coisas, não deixar que ela penetre no nosso coração, não deixar que elas nos machuquem, não deixar que elas nos ofendam, não deixar que elas nos tirem do prumo. A pessoa madura, ela, quando tem domínio próprio, ela serve como se fosse um muro a protegendo dos ataques externos. Qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de ofensa. Ela reage conforme suas próprias escolhas, não baseado nos estímulos, não baseado nas coisas. Porque ela não reage, ela só age e age de forma pensada, com conhecimento, com fraternidade, com amor. Então é importante tanto as crianças aprenderem virtude como nós preservarmos virtude nas nossas vidas. E se nós não a temos, façamos. Comecemos a ter. Começa a ser uma prática em nossas vidas as virtudes. Eu sempre cito um texto do Tomás A. Kempis, que ele dizia no seu texto A Imitação de Cristo, que se nós gastarmos pelo menos, por um ano inteiro, 365 dias, a gente gastasse para tirar um vício das nossas vidas e colocar uma virtude no lugar, em 10 anos a gente seria pessoas perfeitas. Então não queira ser perfeito de um dia para o outro, não queira melhorar de um dia para o outro. Tente durante 365 dias pelo menos uma coisa. Você conseguindo uma coisa por ano já é um grande avanço. Grande avanço. Prática de virtudes é uma coisa que nós precisamos fazer muito. E as crianças podem aprender essas virtudes com o exemplo dos seus pais, com o exemplo dos líderes da igreja, com o exemplo das pessoas santas. Por exemplo, uma coisa que é muito importante é a gente conhecer biografias e contar a história de biografia de pessoas virtuosas. Isso enriquece o conhecimento das pessoas e a gente aprende com elas. Tem um livro que eu gosto de ler sobre a história dos puritanos que fala, o título do livro é Entre os Gigantes de Deus. E o autor, James, agora esqueci o nome dele completo, mas ele fala sobre de que os puritanos eram aqueles gigantes e que nós podemos ser aqueles que, se não for tão gigante assim, a gente suba nos ombros deles. Se a gente sobe no ombro dos gigantes, a gente enxerga até onde eles enxergam também. A gente aprende com essas pessoas do passado, que foram grandes homens e grandes mulheres, que estão registrados na Bíblia. E de outros que período pós-bíblico, também a gente aprende muito com eles e aprende a virtudes a partir deles. E aprendendo, a gente pode também exercitar essas práticas virtuosas de forma perseverante para virar hábito. Depois que virou hábito, preocupado, porque aí vai ser naturalmente você viver de forma virtuosa. E por último, para o nosso crescimento, florescimento e frutificação, nós precisamos viver no Espírito. Primeiro, a gente precisa beber o precioso leite espiritual para crescer. Aprender virtudes é esse florescimento na nossa vida. Mas a gente só consegue frutificar se tivermos auxílio do Espírito Santo. E viver no Espírito é uma das recomendações que mais Paulo faz. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais vocês vão atender aos desejos da carne. Andai no Espírito. E uma vez que a gente anda no Espírito, as consequências dessa vida no Espírito é a gente ter práticas que é chamado de fruto do Espírito por Paulo, onde ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você imaginou seu filho, quando você for para uma reunião de pais e mestres na escola, né? Aí a professora, o professor do seu filho dizer: olha, seu filho, não tem o que reclamar dele. Ele é um menino virtuoso. E aqui a atitude dele é só de amor. É um menino alegre, é um menino pacífico com todo mundo, longânimo, benigno, bondoso, é fiel, manso e tem domínio próprio. Imaginou você ouvir isso de alguém falando dos seus filhos? Deve ser gostoso, né? Mas seus filhos só podem viver essas realidades se você ajudá-lo a ele aprender essas coisas. Da mesma forma, é gostoso para Deus
poder ouvir que os seus filhos também vivem dessa forma. E sabe de uma coisa? Deus ele gosta de perguntar. Né? Principalmente de Satanás. Ele adora perguntar de Satanás. Quando Satanás vai lá conversar com ele, ele diz assim: Satanás, tu viste o meu filho lá na terra? Homem fiel, idôneo. Lembra da conversa entre Deus e Satanás a respeito de Jó? É exatamente isso. Você sabe que Goethe, né, o autor alemão, ele, ao escrever o Fausto, ele traz de volta essa história de Jó no início da obra e começa a falar também, né? Tu viste meu servo Goethe, o meu servo Fausto na terra? Homem íntegro e fiel, toda aquela coisa. Deus gosta de perguntar. E quando Deus pergunta de nós, qual é a resposta que ele ouve? É uma coisa para nós pensarmos, né? E aí nós devemos viver no Espírito. Jesus disse em João 15:5 o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, frutificar exige andar no Espírito. Exige estar ligado a Jesus Cristo. Porque é dele que vem a força, a seiva, é dele que vem essas virtudes, essa capacidade para gerar frutos, e frutos que permaneçam. Então, crescer, florescer e frutificar é possível para todos, desde que faça alguns esforços. Você, ao planejar a sua vida, crianças, né, que nós estamos batizando hoje, a gente não tem a menor certeza de qual vai ser o futuro delas. Se elas vão ser advogadas, se vão ser médicas, se vão ser garis, não sei. Não tem a menor ideia do que elas vão ser no futuro. Mas essas coisas aqui são possíveis. É possível ela crescer, florescer e frutificar. Essas coisas aqui não dependem de pandemia. Essas coisas aqui não são interrompidas nas nossas vidas por economia quebrada. Essas coisas aqui não somem das nossas vidas e nem fica difícil de cumprir se a gente adquirir uma enfermidade ou ficar paralítico. Eu estou trazendo coisas bem trágicas assim, para a gente entender que muitas coisas que acontecem fora de nós não nos impedem de crescer, florescer e frutificar nesses termos que nós abordamos. Economia, doença, outras coisas podem nos atrapalhar de a gente ter a casa dos sonhos, a viagem dos sonhos, pode atrapalhar outras coisas. Mas não viver uma vida assim. Que sirva para nós que somos pais e para nós que somos filhos. Que sirva para os pais ensinarem aos filhos. E assim nós possamos, quando chegar lá na glória, o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai. Eu gosto dessa expressão bendito. É uma expressão que a gente não usa muito no português, né, no nosso dia a dia. A palavra bendito. Os judeus que evitam falar o nome de Deus, eles falam a respeito de Deus: o bendito seja. Jesus usa essa expressão, bendito seja. Bendito é uma pessoa bem falada. É uma pessoa que tem um bom testemunho. É uma pessoa que você olha, como Deus falou para Abraão, irrepreensível. Benditos. Que nós sejamos benditos. Findes benditos de meu Pai. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. E assim também coloca nossas vidas e a vida dessas crianças na presença do nosso Senhor, para que cresçam, floresçam e frutifiquem. Pai amado e querido, o teu desejo para nossas vidas é que nós venhamos dar fruto e muitos frutos. Através de Isaías, tu disseste, Senhor, que tu fez tudo o que era possível para que Israel desse bons frutos. Tu comparou eles à videira. E depois de tudo ter sido feito, quando tu foi, Senhor, colher as uvas, elas deram uvas bravas. Senhor, que nós venhamos a frutificar e venhamos a dar uvas boas, para que o teu nome seja glorificado e para que as nossas vidas sejam melhores aqui na terra. Abençoa-nos e principalmente abençoa as crianças, ó Pai. Elas que têm uma vida toda de aprendizados, ó Deus. E que mesmo vindo adversidades, como sempre vem para todos no mundo,
aquilo que é essencial, que é a construção do caráter, da personalidade, do seu ser, essas cresçam, floresçam e frutifiquem. Em nome de Jesus. Faz com que essa palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações e o Espírito Santo vá remoendo, ruminando essas palavras nos nossos corações, fazendo com que elas possam nos incomodar, mas também nos edificar e transformar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar a proceder com o batismo, mas antes vamos cantar um cântico. Cantai todos os povos, 267. Convite aos meninos. A gente vai cantar só a primeira estrofe e a quarta com o refrão. Vinde, meninos. Foi o que Jesus disse, né? Vinde a minhas criancinhas. E é o que acabamos de cantar. Assim eu quero convidar os pais da Estherzinha e os pais do Anthony para estar aqui na frente conosco. Esther Meloucro Borelli, Antônio Toste da Silva. É esse mesmo que fala, Toste? Podem sentar, queridos. Algumas instruções que nós damos quando a gente batiza crianças, só para que todos entendam, né? O sacramento do batismo é uma ordenação divina. Deus, nosso Pai, que nos redimiu pelo sacrifício de Cristo, é também o Deus e Pai de nossos filhos. Embora eles não possam ainda compreender e assumir por si mesmos os compromissos deste sacramento, a Igreja assim o pratica, atenta à promessa de Deus, que estabeleceu sua aliança com todo o seu povo e sua descendência. Nossos filhos pertencem juntamente conosco à família da Igreja, por meio de uma nova aliança firmada em Cristo Jesus. O batismo é sinal e selo da remissão dos pecados e da nossa união com Cristo. Ao batizar os filhos menores dos fiéis, a Igreja reafirma a verdade que Deus estende sua graça às pessoas mesmo antes de serem capazes de responder com fé. Visto que os irmãos desejam reivindicar esta bênção para seu filho ou sua filha, devem agora assumir os compromissos implícitos nesse sacramento que Deus requer de seu povo. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer a vocês. Primeira pergunta, vocês creem em Deus Pai? Você pode acompanhar a leitura. Amém? Vocês creem em Jesus Cristo?
Podem citar o texto. Vocês creem no Espírito Santo? Amém. Vou fazer uma oração ao Senhor. Pai amado e querido, eis, ó Deus, 2 pequenos filhos teus, e tu deu a graça de conceder, Senhor, a homens para que cuidassem. Tu deste, ó Deus, o Anthony para o Flaviano, para a Josana. Tu deste, Senhor, a Esther para o Bruno, para a Gisele cuidarem, Senhor. E agora eles assumindo a parte deles na fé que eles têm em Ti, eles apresentam seus filhos ao batismo, para que, como Paulo disse, os filhos sejam santos no Senhor. E eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre os pais, para que sejam, Senhor, bons tutores dessas crianças. Te peço que essas crianças, assim como Jesus, elas cresçam, Senhor, em estatura, sabedoria e graça diante de Ti e diante dos homens. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Algumas perguntas ainda é necessário fazer a respeito do compromisso que vocês têm com os filhos de Deus. Afinal, como eu na oração falei, né? O Anthony e a Esther são filhos de Deus e vocês são os tutores que Deus deu para vocês cuidarem. Então, vocês têm responsabilidades sobre eles para cuidar daquilo que pertence ao Senhor. Então, a minha pergunta é se vocês assumem o compromisso diante da igreja e vão educar tanto Anthony quanto a Esther nos caminhos do Senhor, ensinando a sua palavra e contribuindo para que eles cresçam, floresçam e frutifiquem nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Também a igreja, faço uma pergunta, se a igreja do Senhor Jesus Cristo também está disposta a acolher crianças, a colaborar com os pais quando eles tiverem necessidades e estar sempre também próximo para que elas também cresçam como cidadã do reino dos céus. A igreja se compromete também? Amém. Quero também agradecer a presença dos amigos Flaviano que vieram, né, que estão aqui. Eles são pessoas muito próximas, queridas, e meio assim, vão ser meio que copais também, né? Vão estar sempre ajudando aí o Flaviano e a Josana, e a pequena Maria também, para que o Antônio tenha sempre apoio. Né? Isso é muito importante. Amém. Feito essas perguntas, vocês assumindo o compromisso, né? Vamos ao batismo. Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, diz que João começou a batizar com água para arrependimento. Depois Jesus recomendou que batizasse em água também, para que assim elas fizessem parte da aliança. E o recomendou que fizéssemos isso em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Sim? Começar com a Estézinha? Querida Esther, pela autoridade que a Igreja Presbiteriana Independente me dá, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que assim você, junto com seus pais, caminhe no trilho do Senhor, seja santa no Senhor. Amém. Anthony, amado de Deus, a autoridade que a igreja me dá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim como seus pais, você caminhe em santidade na presença de Deus. Amém.
Podem sentar. Além do batismo, também esse é um momento precioso em que a gente já vai poder, com esses que foram recebidos, e para que a igreja também saiba, né? Nossa irmã Flaviana, a Josana, a filhinha Maria Antônia, eles também estão sendo recebidos, foram recebidos pelo conselho como membros da igreja. Como eles foram recebidos como membros da igreja, hoje a gente está oficializando o dia da igreja, anunciando o dia da igreja, e nós vamos poder também já compartilhar a mesa com esses a qual estão, né, compondo essa família de fé aqui, e com seus filhos também, que agora também batizados, já eram do Senhor. O que nós fizemos aqui foi tudo para trazer essa confirmação e esse compromisso diante de Deus que nós temos com essas crianças agora. Amém? Então, convido a todos a participarem da ceia, não se sinta constrangido. A ceia ela é do Senhor, ela não pertence à nossa igreja. E todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, vivem em plena comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, é convidado a participar da ceia também. Então, aqui o pão e o vinho, nós vamos orar para que Deus os consagre e nós venhamos a participar com fé deles. Nós vamos prosseguir da seguinte forma. Nós vamos levar até aí para que não tenha aqui congestionamento, né? Apesar que são poucas pessoas, mas para que não tenha congestionamento, a gente vai levar até vocês aí. Eu gostaria de convidar o presbítero de oração para me ajudar, né? Levar aí. Peço para você fazer essa oração também, sagrando os elementos. Querido Pai de amor, nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos por esse momento de comunhão contigo. Comunhão que nós queremos ter todo o tempo, todo dia, toda hora, todo segundo, Pai, das nossas vidas. Nós sempre lembremos, Tu és aquele que nos remiu, aquele que nos salvou, aquele que nos assiste, Pai, aqui quando nossas palavras não mais conseguem exprimir o que nós precisamos, mas o Espírito Santo de Deus faz por nós, junto aos ouvidos de Deus. Pai, dá-nos esse momento de alegria, nós te agradecemos por esse momento de alegria, da comunhão, de tomar o vinho e o pão e participar contigo desta mesa. Nós te agradecemos por tua presença aqui conosco. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos levar para vocês os elementos da ceia, mas vocês guardam um pouquinho, né, que aí eu venho aqui para que a gente, né, faça tudo junto, tá bom? Então você pega, aguarda um pouquinho que eu vou dar ordem depois para todos tomarem juntos. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou um pão, partiu com os discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Depois de cear, tomou um cálice, apresentou ao discípulo, dizendo: este é o meu sangue da nova aliança, derramado por vocês para perdão de pecados. E disse: bebei dele todos. Bebemos todos. Vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo esteja acompanhando as suas vidas desde agora e até o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.
Amém.